Bom dia, senhores. Eu sou o Tenente Alex. Hoje eu vou ministrar uma videoaula sobre o último assunto do capítulo 17 do volume 2 do livro do Halliday. Então, o efeito Doppler acontece quando nós temos aqui uma fonte, aqui de onda, uma fonte ondulatória, pode ser no caso de uma onda física, pode ser uma fonte sonora, ou no caso de uma onda eletromagnética, pode ser uma onda visual. Nós temos a fonte e nós temos o detector. O detector está representado aqui como o ouvido humano. Então, o efeito Doppler acontece quando há movimento relativo entre a fonte, onde se origina a onda, e o detector, ou quando a velocidade da fonte ela é diferente de zero, ou quando a velocidade do detector ela é diferente de zero. Nós vamos ver que a equação geral do efeito Doppler ela é dada por esta relação aqui, onde a frequência, a nova frequência, né, com o movimento relativo do detector e da fonte, é dada pela frequência original, a frequência original da onda, dividido essa razão aqui, essa velocidade aqui. No caso de uma velocidade sonora, é a velocidade sonora, é a velocidade do som no meio. Geralmente a gente utiliza o meio ar, né? Então aqui seria a velocidade do som no ar. Agora, esse mais ou menos, tanto no numerador quanto no denominador, depende do trabalho, depende do exercício, certo? No caso, o numerador está relacionado ao detector. Então, quando o detector se aproxima aqui da fonte, nós, por intuição, nós vamos ver depois uma ilustração, por intuição nós sabemos que a frequência é maior, certo? A frequência é maior. Então, esse numerador aqui vai ser maior, então a gente usa o sinal de mais. Certo? E quando o detector estiver afastando da fonte, aqui o ouvido aqui estiver aqui no sentido da direita, nós sabemos que a frequência ela é menor, então nós utilizamos o sinal de menos, e assim também para a fonte. Se a fonte estiver afastando, como a fonte está no denominador, então um valor de mais fará toda essa equação uma frequência menor. Então, esse mais ou menos, a gente tem que pensar como está o movimento relativo se tanto o ouvido estiver se afastando quanto a fonte estiver indo para a esquerda. Então, se afastando aqui em cima vai ser menos e se afastando aqui vai ser mais, dando uma frequência bem menor do que a frequência original. Então, para ilustrar aqui o efeito Doppler, eu separei aqui uma ilustração. Vamos ver se vai rodar aqui. Certo, aqui. No caso aqui, nós não temos... Desculpa. Aqui, pronto, agora foi. No caso aqui, não é uma onda sonora, que é uma onda eletromagnética, no caso aqui a luz, certo? Com a fonte, aqui na verdade é o detector, né? O detector com uma velocidade aumentando, nós vemos aqui que o comprimento de onda vai diminuindo aqui do lado de esquerda, certo? E atrás aqui o comprimento de onda vai aumentando. Como o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência, aqui do lado esquerdo o comprimento de onda vai diminuindo, a frequência vai aumentando, e do lado direito a ilustração mostra que o comprimento de onda aumenta e a frequência diminui. Este é o efeito Doppler, aqui quando o detector tem uma velocidade relativa em relação à fonte. No caso aqui da onda da luz, que é uma onda eletromagnética, a frequência ela determina a cor da luz.
Em frequências altas ou comprimento de onda baixo, aqui a luz é vermelha. E em frequências altas, comprimentos de onda altos, a cor aqui é roxa. Então ilustra bem aqui esse efeito Doppler. Então, voltando, então nós temos aqui a equação geral do efeito Doppler, certo? Mas nós vamos demonstrar inicialmente aqui os dois, tanto a fonte quanto o detector parado. Vamos ler aqui. No intervalo de tempo t, as frentes de onda percorrem uma distância vt. Então, as ondas percorrem uma distância vt. Nós sabemos que espaço é igual a velocidade vezes o tempo, então ela percorre essa distância vt. Para a direita, o número de comprimentos de onda nessa distância é vt. O número de comprimentos é o espaço, é o número de comprimentos de onda interceptado por d, no intervalo de tempo t. Esse número é vt dividido por lambda. Então, o número de comprimentos é o s vezes o comprimento de onda. Aqui, o espaço total que percorre é vt. Então, o número de comprimentos de onda a gente divide esse espaço vt dividido por lambda. Então, esse é o número de comprimento de onda. A taxa com a qual d intercepta comprimentos de onda, que é a frequência, é dada por... Então, a frequência, por definição, ela é o comprimentos, ela é quantos comprimentos de onda, no caso aqui, o número de comprimento de onda dividido pelo tempo. Essa é a frequência. Quanto maior o número de comprimento de onda em um determinado tempo, maior será a frequência da onda. Deixa eu apagar aqui para visualizar melhor. Então, a frequência igual a número de onda dividido pelo tempo, cortando o tempo com o tempo. Então, a frequência é igual a velocidade da onda no meio dividido pelo comprimento de onda. Nós temos aqui a relação da frequência em função da velocidade e do comprimento de onda. Isso lembrando para uma fonte estacionária e o detector estacionário, certo? Nessa situação, com D parado, não existe efeito Doppler, ou seja, não existe efeito Doppler, não há a frequência. A frequência será a mesma. Aqui. Voltando aqui na equação geral. Se não há velocidade do detector, nem da fonte, então esses termos são igual a zero, velocidade corta com velocidade, então a frequência igual à frequência original da onda. Então não há efeito Doppler. A gente sempre vai recorrer à equação geral do efeito Doppler. Certo? Dando prosseguimento, efeito Doppler, detector em movimento e a fonte parada. Agora a fonte está parada e o detector está em movimento. Então nós temos aqui uma VD, velocidade do detector, certo? Então a fonte vai andar esse espaço aqui, a velocidade da onda vezes o tempo, enquanto o detector vai andar a velocidade do detector vezes o tempo. Então, a onda percorre essa distância aqui, VT, enquanto o detector percorre esta distância aqui, VDT. Certo? CD está se movendo no sentido oposto ao da frente de onda. As frentes de onda percorrem uma distância VT, como eu falei aqui, para a direita. ED percorre uma distância VDT, esta distância aqui que eu mostrei, para a esquerda. Em um intervalo de tempo T,
Assim, nesse intervalo de tempo t, a distância percorrida pelas frentes de onda em relação ao detector, AD, é Vt mais Vdt. É a distância percorrida pela frente de onda em relação a t. Então, a onda percorre esta distância Vt, o detector percorre a distância Vdt, então a distância percorrida pelas frentes de onda em relação ao detector é igual a Vt mais Vdt. O número de comprimentos de ondas nessa distância relativa é, novamente, número de comprimentos de onda é a distância dividido, aqui embaixo fica melhor. O número de comprimentos de onda é a distância dividido dividido pelo comprimento de onda. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nesse caso aqui, o número de comprimento de onda vai ser 7. Eu peguei a distância, dividi pelo comprimento de onda. Então, nesse caso aqui, com o detector se aproximando da fonte, nós temos que o número de comprimento de onda igual a essa relação aqui. Certo? A taxa com a qual D intercepta comprimentos de onda nessa situação é a frequência. Novamente, a frequência é igual ao número de comprimentos de onda em um determinado tempo. Então, aqui, o número de comprimentos de onda dividido pelo tempo. Então, cortando o tempo aqui, com o tempo aqui, reorganizando aqui, nós temos que a frequência do efeito Doppler é igual à frequência da onda, a velocidade da onda mais a velocidade do detector dividido pela velocidade de onda. Voltando novamente à equação geral, nesse caso, apenas a fonte, o detector, se deslocando, nós não temos a velocidade da fonte. Esse termo é igual a zero. Então, é a equação mais geral. Essa aqui é uma equação especial, no caso que nós só temos a velocidade do detector. E analogamente, quando o detector está se afastando da fonte, esse sinal aqui é menos. Ou seja, nós temos uma frequência menor do que a frequência original. Agora, o segundo caso, nós temos a fonte em movimento e o detector parado. Parecido. Então, a fonte se movimentando e o detector parado, assim como temos nessa figura aqui. Nós vemos que a fonte, quando ela está se movimentando aqui ao encontro do detector, nós vimos aqui que a frequência aumenta, certo? Então, só pela equação geral, nós podemos ver que vai dar esta equação aqui, certo? Vamos voltar lá para a equação geral. Então, quando nós temos apenas a velocidade da fonte se aproximando, nós não temos velocidade do detector. Então, aqui é igual a zero. Aqui, como está se aproximando, o denominador é menor. Para essa frequência aqui do efeito Doppler ser maior do que a frequência original, que está se aproximando. Voltando aqui nós estamos vendo que a frequência está diminuindo. Então, analisando aqui a equação geral, nós vimos que o denominador, nesse caso, tem que ser menor. Então, a gente utiliza o sinal de menos. Certo? Agora, se estiver se afastando, a gente usa o sinal de mais. Nesse caso aqui, está se afastando. Nesse caso aqui, ela está se aproximando. Certo? Então, a gente sempre vai recorrer à equação geral do efeito Doppler.
Aqui está a demonstração também, é bem parecida com quando a fonte está parada e o detector está em movimento. Esses slides estão disponíveis, quem tiver curiosidade pode ver a definição aqui, que é bem simples. Para massificar aqui os conhecimentos, tem um exemplo do livro do Halliday, um exemplo simples, de que diz: os morcegos se orientam e localizam suas presas emitindo e detectando ondas ultrassônicas, que são ondas sonoras com frequências tão altas que não podem ser percebidas pelos ouvidos humanos. Suponha que o morcego emite ultrassom com a frequência de 82,52 kHz, enquanto está voando com uma velocidade. Então, o morcego está indo nessa velocidade, a velocidade do morcego, ele está emitindo um ultrassom nesta frequência. Ou seja, a fonte está se deslocando em perseguição a uma mariposa que voa com velocidade 8 metros por segundo. Nesse caso aqui, a mariposa será o detector. O detector se afastando da fonte. Qual é a frequência? Que a frequência do morcego, a frequência detectada pela mariposa. E qual a frequência detectada pelo morcego a receber o eco? Ou seja, ele quer a frequência detectada pela mariposa e qual a frequência detectada pelo morcego. Então, a gente sempre vai recorrer à equação geral do efeito Doppler, que está repetida aqui a equação 17,56. Certo? Então, a frequência da mariposa, nós temos aqui a frequência que o morcego emite, 82,52. Agora, o numerador está relacionado sempre ao detector, como mostra aqui a equação geral. Certo? Então, o detector está se afastando da fonte, ou seja, ele está contribuindo para que essa frequência seja menor do que a frequência do morcego. Então, no numerador aqui, a gente utiliza o sinal de menos, certo? Agora, o denominador está relacionado com a fonte. A fonte está tentando se aproximar do detector. Então, essa contribuição aqui vai fazer com que a frequência seja maior do que a frequência da mariposa. Então, esse sinal aqui tem que ser de menos. O sinal de menos aqui faz o denominador diminuir e o termo da direita todo aumentar. Então, nós utilizamos aqui o sinal de menos. Certo? Substituindo os valores, nós vimos que a frequência que a mariposa detecta o som, ela é maior do que a frequência emitida pelo morcego. Certo? Agora, no segundo caso, qual a frequência que o morcego detecta? Qual é a frequência detectada pelo morcego ao receber o eco da mariposa? Então, agora a mariposa, no eco, a mariposa funciona como fonte. Nesse caso, a fonte está se afastando do detector, que é o morcego. Vou desenhar um pouco melhor aqui. Nós temos a mariposa como fonte, nesse caso. Ela está se afastando do detector. E nós temos o detector, que é o morcego. Ele está se aproximando da fonte. Então, analisando novamente aqui a equação geral do efeito Doppler. O numerador está relacionado ao detector. Então, o detector ele está se aproximando da fonte. Então, o sinal aqui, para fazer toda essa equação aqui, do lado direito crescer, aumentar, então nós vamos escolher aqui o sinal de mais. E no caso da fonte, a fonte está se afastando do detector. Ou seja,
ela está contribuindo para que a frequência diminua. Então, a frequência diminuindo, o denominador tem que ser maior. Então, nós vamos escolher o sinal de mais aqui. Então, substituindo os valores, nós vemos que a frequência detectada pelo morcego, ao receber o eco da mariposa, é maior do que, ainda, né, é maior do que a frequência emitida pelo morcego. Espero que todos estejam entendidos. Todos tenham entendido. Bom dia.